colonização portuguesa trouxe ao Brasil uma das principais formas artísticas da sua cultura, a azulejaria. Quando pensamos em azulejos, a tendência é vê-los somente como algo útil ou ornamental, embelezando e compondo ambientes. Contudo, o trabalho português apresenta grande refinamento e qualidade poética, ultrapassando o seu caráter utilitário para atingir o status de arte, valorizado na arquitetura e na criação das cidades. A azulejaria acompanhou as diversas transformações no modo de fazer e pensar a arte. Na contemporaneidade, muitos artistas modernizaram a arte do azulejo e abriram espaço para o diálogo com artistas ligados a outras linguagens, como a pintura, o grafite e as esculturas. Percebem-se formas abstratas e geometrizadas nos azulejos da segunda metade do século XX aos nossos dias. Este painel de Maria Keil compõe a paisagem urbana de Lisboa, capital de Portugal. Arte e diversidade cultural. Você já aprendeu sobre simetrias nas aulas anteriores com base na arte indígena. Agora, vamos observar e analisar a simetria em outras imagens. A arte de criar padrões em azulejos se encontra em várias partes do mundo. Se olharmos para o túnel do tempo da história das sociedades, perceberemos que povos de cultura islâmica estiveram na Península Ibérica, terra dos portugueses e de outros povos europeus. Por lá também deixaram suas influências. Todas essas influências viajaram para o Brasil em caravelas e outras embarcações e na memória do povo português. Ao chegarem aqui, também passaram a fazer parte da nossa cultura. O termo Islã significa, em livre interpretação, obediência a Deus. A fé religiosa islâmica diz que apenas Deus tem o poder de criar seres e imagens naturais. Assim, para quem segue o islamismo, é proibido fazer imagens figurativas. Os artistas islâmicos criaram motivos geométricos e abstratos com ricas combinações de cores e formas, mas sem representar seres ou objetos reconhecíveis na natureza. Já o cristianismo, religião da maioria dos portugueses que aqui chegaram na época da colonização, o ato de criar imagens figurativas reconhecíveis na natureza não é proibido. Assim, os azulejos portugueses apresentavam tanto formas geométricas abstratas ou estilizadas, influência da cultura islâmica, como imagens figurativas, que muitas vezes até contam histórias. Azulejo invasor. Os artistas estão constantemente inventando e repensando as formas de utilizar os materiais da arte. Vimos um pouco da história da azulejaria portuguesa e suas marcas no Brasil. Outros artistas de nossa época apropriaram-se dos azulejos, criando intervenções urbanas e instalações. Invader. Em Paris, um artista utilizou azulejos e pastilhas para invadir a cidade com vilões espaciais de um dos primeiros jogos de videogame criados. Seu codinome, Invader, deriva do jogo que o inspirou, Space Invaders. O artista faz intervenções também em cidades fora da França, como São Paulo, onde ficou fascinado pela variedade de peças encontradas
nos cemitérios de azulejos, como são chamados os depósitos de azulejos fora de linha. Coletivo Muda. Em 2011, um grupo de jovens arquitetos e designers cariocas criou o Coletivo Muda, que desenvolve projetos de instalações de painéis com azulejos e ladrilhos. É interessante notar o ritmo quase musical de seus painéis, ora instalados em paisagens urbanas, ora em outros espaços arquitetônicos. Azulejo de papel. Uma dupla de artistas, Brígida Campbell e Marcelo Terçanada, decidiu se juntar para, em suas palavras, levantar questões sobre os problemas das cidades através de uma ocupação poética dos espaços. Sob o nome Poro, a dupla realiza intervenções urbanas e ações artísticas efêmeras, ou seja, que duram apenas enquanto acontece a ação ou por curto tempo. Em 2007 e 2011, o Poro realizou, com a participação de colaboradores, um projeto intitulado Azulejos de Papel. O trabalho dos azulejos de papel é um trabalho desenvolvido na dupla, né, que eu faço parte, o Poro, que sou eu mais um amigo, Marcelo. E a gente desenvolveu esse trabalho a partir de uma constatação assim, um pouco triste para a gente, que é a falta, cada vez mais a falta do ornamento na cidade, né? A gente percebe a cidade cada vez mais cinza, mais lisa, com aparatos mais espelhados, né? E essas imagens ornamentais, elas estão cada vez mais desaparecendo, né? E principalmente dentro do contexto político assim que a cidade de Belo Horizonte passa, né? Numa série de demolições das casas antigas, destruições do patrimônio histórico, né? Acho que essas são algumas questões que levaram a gente a pensar esse trabalho dos azulejos de papel. Eles, assim, o azulejo de papel é uma série de padrões de azulejaria impressos em papel jornal. E essas impressões, nós devolvemos elas para a rua. Então, é como a gente faz uma instalação desses azulejos nas paredes da cidade e é como se, de alguma forma, ali tivesse ou surgindo uma parede nova de azulejos ou quando, por exemplo, tem uma demolição que sobra apenas aquela imagem da cozinha ou do banheiro, assim, suspenso, né? Então, a gente cria essa situação de, como tipo, azulejando novamente a cidade, assim. Outra coisa que a gente pensa muito em relação a esse trabalho é uma espécie de forma de redomesticizar o espaço público, né? Uma vez que essas imagens elas nos remetem ao espaço doméstico, né? Muitas vezes a casa de família, né? A casa da avó, a casa da tia, que geralmente são os espaços que têm esses padrões, né? Então a gente leva esses padrões que são basicamente do espaço doméstico para o espaço público, assim. E a gente também se interessa por criar assim, novas camadas, né, da cidade, né, que tem as paredes, os azulejos, e esses azulejos também eles vão se desfazendo com o tempo, né, que a própria dinâmica da cidade vão gerando a sua própria destruição, né, assim que quando colocam novos cartazes, novas interferências por cima, assim. Bom, claro que tem várias leituras, né, assim, mas é um pouco do que a gente pensou na hora de produzir, assim, essa forma de trazer de volta esse espaço ornamentado para a cidade, assim, e pensar, trazer uma espécie de memória, né, não uma memória nostálgica, né, mas uma memória afetiva para o espaço, né, deslocando esses padrões cada vez mais raros dentro do espaço urbano, né. Atividade azulejaria em papel. Que tal criar motivos, desenhos para azulejos? Vamos pegar carona no projeto do Poro e fazer o nosso azulejo de papel? A arte dos azulejos
foi uma das contribuições artísticas e estéticas trazidas pelo povo lusitano com influência dos povos islâmicos. De acordo com suas convicções de fé ou culturais, você pode criar desenhos da forma que escolher. Também relembre o seu conhecimento sobre simetrias e desenhos em padrões. Veja na sua casa padrões para estudar essas formas e combinações de cores, ou pesquise na internet sobre azulejos e as estéticas islâmica e portuguesa para criá-los. Faça um quadrado de 12 centímetros por 12 centímetros. Explore padrões, imagens figurativas ou abstratas, simetrias ou assimetrias. Estude as combinações de cores, linhas e formas. Escolha uma variedade de cores. Use lápis de cor, canetas coloridas ou tinta guache. Ok? Aguardo o seu azulejo e até logo!